Dúvida dos alunos, criando programa gerador de carteirinhas no Excel com VBA. Tema de hoje, verificar item ou itens selecionados no List View e transferir a extra de número 4. Então observe, este é o formulário que temos. Se eu vir aqui digitar um caractere, ele já me traz tudo relacionado a este número. Como eu vou digitando, obviamente ele vai retornando. Então observe, suponhamos que eu queira transferir 1, 2, 3 ou mais, ou apenas um item entre esses list view de acordo com a pesquisa. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Vou descarregar aqui esse formulário, desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione aí Alt mais F11. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Basta eu clicar aqui em exibir, Project Explorer, ou pressionar Ctrl mais R. Então, o formulário que eu estou trabalhando é este daqui, Userform 1. Então, vou dar um duplo clique aqui no mesmo. E o nome desse objeto aqui, observe, é o meu list pesquisa. E esse segundo list view é o list pesquisa 2, Então, qual é a ideia? A ideia é trazer itens aqui conforme eu selecione. Ao clicar em um botão, eu vou transferir itens de um list view para um outro. Então vamos lá. Para isso, obviamente, é interessante que eu tenha um botão para transferir esses itens. Então vamos lá. Exibir caixa de ferramentas. Aqui na nossa caixa de ferramentas, vou pegar esse objeto aqui, botão de comando. Então, selecionado aqui o mesmo, vamos inserir aqui um botão. Por enquanto eu vou inserir aqui, depois a gente procura um local mais estratégico para o mesmo. Interessante que ele fique aqui, entre um e outro. Vamos fazer logo. Vou reposicionar ele aqui, E aqui eu vou só diminuir um pouco esse outro list view. Então vamos lá. Então, esse objeto aqui, vou clicar em propriedades e vamos dar um nome intuitivo para o mesmo. Nesse momento ele está com o nome Combat Boot 1. Vamos chamá-lo aqui, por exemplo, de btn underline incluir. Então, esse é o nome que eu dei para o mesmo. Então, basta eu vir aqui só, vamos substituir aqui o nome Combat Boot 1, esse nome que aparece é o mesmo nome aqui do meu caption. Ou seja, o nome que aparece para o nosso usuário final. Vou colocar aqui o nome de incluir. Então, perfeito, Então, vou dar um duplo clique aqui no mesmo. E tá aqui o nosso botão incluir, Então, o que é que eu devo fazer aqui, Bom, vamos criar aqui algumas variáveis. Deixa eu só verificar se eu já tenho aqui no topo essas variáveis, Vejamos, vamos aqui, Primeiramente eu vou manipular, depois eu verifico se eu já tenho ou não, Então, vou utilizar a estrutura for para isso. Lembrando que a estrutura for next, eu vou colocar simplesmente aqui uma variável chamada x. Vou dizer que vai partir de 1. E detalhe, quando eu utilizo uma estrutura for next, é porque eu sei de que item a que item eu preciso fazer essa repetição. Então, vai de 1, pois eu tenho que ter no mínimo uma linha selecionada, uma linha listada na realidade, e vai até qual? Vai até o meu mi.listpesquisa.listitens.count, ou seja, até a contagem dos meus itens listados nesse list view. Lembrando que para o list view eu não preciso colocar o -1 como a gente faz no list box. E também a contagem do list view parte de 1 e não de 0. Então, feito isso, aqui eu já consigo capturar que a minha variável x vai partir de 1 e vai até a contagem de itens listados no meu list view. Bom, mas eu preciso verificar qual item está selecionado. Então, só vamos verificar se essa variável x aqui eu já tenho ela declarada ou não. Se eu selecionar mesmo e clicar em definição, observe que eu não a tenho. Deixa eu tirar também uma dúvida. Deixa eu verificar se a variável li eu declarei fora desse procedimento em outros list views. Clicar em definição, observe que está aqui, minha variável li. E aproveitando a mesma, vou colocar aqui do lado, vírgula. Vou chamar minha variável x e vou dizer que ela vai ser do tipo integer. E vou clicar aqui em última posição para retornar para onde estávamos.
Então, não vou utilizar a variável li exatamente nesse momento. Já a gente volta a manipulá-la. Então, vamos lá. Com a minha estrutura if, quer dizer se eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar o quê? Vou verificar se o meu mi.list, se o meu list pesquisa, ponto item, perdão, seleciono aqui a propriedade errada, ponto, se o meu mi.list pesquisa, ponto list itens, ponto item. E aí eu coloco quem? A minha variável x entre parênteses, pois eu não sei qual item, eu tenho que verificar item por item, por isso que eu utilizo uma variável. Vou verificar se ela está, o checked, que é o meu checkout, vou verificar se ela está marcada. Ó. Então, tanto faz eu fazer dessa forma, como eu vim aqui colocar como true. Ó. Perfeito? Então, se esse item que estiver marcado, o item que estiver dentro da minha variável x, o item que constar na minha variável x, o que é que eu vou estar fazendo? Obviamente eu vou estar transferindo para o outro list view. Os itens que não estiverem marcados, não estiverem selecionados aquele checkbox que vai ter na minha primeira coluna, eu não vou estar os transferindo. Então agora sim, ó, vou setar aquela nossa variável li, que está lá no topo do nosso projeto, declarada, e vou dizer que ela vai ser o mesmo que o meu mi.listPesquisa 2. Por que o list pesquisa 2? Porque é o list view que vai receber as informações do list view anterior, beleza? Então o meu list pesquisa 2, obviamente, vai receber as informações do list pesquisa 1. Então vamos lá, ó, ponto list itens, ponto add. O que é que eu vou estar adicionando a ele? Bom, para eu adicionar minha primeira coluna, este é o comando, beleza? Então eu vou estar adicionando o meu teste, dois pontos, igual o meu mi.list pesquisa, ponto, meu list pesquisa, ponto, list itens, ponto item, abro o meu parênteses e formo a minha variável x, ó, e fecho o meu parênteses. Então, essa é a única linha que meio que vai diferenciar, beleza? As demais linhas basicamente são as mesmas e vão mudar apenas, obviamente, o número do subitem. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou basicamente adicionando a minha primeira coluna do list view, pegando a primeira coluna do outro list view, ó. Legal? Observe aqui que eu tenho um 2 neste e nesse aqui eu não tenho. Ou seja, esse daqui é o primeiro list view lá que eu faço a pesquisa. E esse outro é o que vai estar recebendo as informações. Então vamos lá. Como é que eu adiciono as demais colunas? Então eu vou colocar o meu li.list subitens ponto add. O que é que eu vou estar adicionando? Vou estar adicionando o meu texto, dois pontos, igual. Bom, o que é que eu vou estar adicionando a ele? A minha segunda coluna. Vou estar adicionando o meu mi.list, meu list pesquisa, meu list pesquisa, ponto list itens, ponto item. Bom, se eu fizer somente isso, eu vou estar adicionando novamente a primeira coluna, mas eu quero a segunda, a terceira, as demais colunas do list view. Então, as demais colunas do list view são os meus subitens. Então, eu vou utilizar aqui a propriedade, ó, ponto subitens. E aí, basta eu informar agora o número do subitem. Então, eu quero minha segunda coluna do list view. Então, eu vou informar aqui o número 1. Por que o número 1? Porque a primeira coluna do list view é item. As demais colunas, a parte da segunda, são subitens. Então, a segunda coluna do list view, eu chamo ela de subitem. Ou seja, o meu primeiro subitem. A terceira coluna do list view vai ser o meu segundo subitem. E por aí vai. Feito isso, se você entendeu isso daqui, basta agora eu selecionar este comando aqui, dar o Ctrl C, dar o Ctrl V. Eu não lembro quantas colunas temos no nosso list view. Deixa eu verificar aqui, ó. É de acordo com os nossos cabeçalhos. Se eu selecionar aqui a minha primeira célula, vou pressionar aqui o Ctrl Shift Set para o lado. Vejamos, eu tenho 18 colunas, ó. Se observarmos aqui, eu tenho 18. Então, basicamente, eu vou precisar aqui de mais 16 linhas. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar esses dois comandos, vou colar e, claro, vou colando aqui e só vai a minha preocupação é só mudar agora o número dos subitens. Feito? Então vamos lá. Esse aqui é o subitem 1, esse aqui vai ser o 2, o 3,
o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 11 e 12. Então vamos adicionar aqui mais, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uma coisa interessante, eu tenho 18 colunas, no entanto eu vou ter apenas 17 subitens. Por quê? Lembre-se que a minha primeira coluna é item. Então, vou ter do subitem 1 ao subitem 17. Então, aqui é o 13, 14, 15, 16 e 17. Perfeito, ó. E claro, vou ter o meu end if aqui, ó. E se preferir, você pode obviamente colocar aqui um else, mas não há necessidade, porque se a condição for falsa, ele não vai fazer nada, ó. Então esse else aqui fica meio que sem sentido, mas vou deixá-lo aí, ó. Vamos fazer um teste, ó. Vamos verificar aqui se está tudo corretozinho. Então vamos fazer um teste aqui para ver se eu digitei tudo de maneira correta, ó. Então a primeira coisa aqui, observe que eu não tenho ainda a propriedade checked. Então vamos colocar aqui aquelas checkbox, ó, Visual Basic. Vou selecionar aqui o meu List View, propriedades. Então vou clicar aqui em personalizado e vou vir aqui na propriedade, ó, observe, ó, checkbox, e vou basicamente marcá-lo, ó. Então marquei, apliquei, dei o OK. Agora eu posso estar manipulando a mesma. Deixa eu só chamar aqui pelo nosso próprio formulário. Então vamos lá. Se eu digitar aqui o número 1, apareceu tudo isso aqui, ó. Então suponhamos que eu queira, por exemplo, o primeiro e o segundo. Se eu clicar aqui no incluir, for sem next. Claro. Obviamente eu comecei aqui a estrutura for e também tenho que colocar o nosso next abaixo do nosso end if, ó. Ao fazer isso, deixa eu continuar aqui executando. E observe que adicionou o item 10 e o item 12. Observe que ao adicionar, ele não os removeu, ó. Bom, se eu quiser remover, como é que eu faço, ó? Claro que a gente pode tanto limpar logo diretamente o list view anterior, limpar ele por completo, ou simplesmente a gente pode fazer da seguinte forma, ó. Vejamos, quando ele adicionar, eu posso simplesmente, ó, vamos colocar aqui, ó, o meu mi.listPesquisa .remove. Vamos ver se é isso mesmo. Vou colocar aqui listPesquisa.listItens. Vou botar aqui o meu item x. Remove. No caso, deixa eu só encontrar aqui a propriedade dele, ó. Então, vou colocar aqui listPesquisa.listItens.remove essa última opção e vou remover quem? A minha variável x. Vamos ver se é isso, ó. Vamos fazer um teste. Ou seja, qual é a intenção aqui, ó? A intenção é que após ele adicionar, ele vai remover esse item que foi adicionado, ó. Perfeito? Então, lembre-se, com esse comando aqui eu estou verificando o item que está selecionado, ou seja, que está marcado. Após fazer isso, ele adiciona e depois o remove, ó, com esse comando aqui abaixo. Pelo menos vamos ver se vai funcionar dessa forma ou não. Vou pegar aqui novamente esses dois itens, então a intenção é que ele remova esses dois após adicionar aqui a esse segundo list view. Cliquei aqui no incluir. O index ou bound, ele está reclamando aqui, deixa eu verificar, depurar. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma correção, ele está reclamando aqui do meu item. Vejamos, ó. Vou colocar um ponto de interrupção aqui. Vamos parar aqui o código. E vamos executar o mesmo. Vou executar aqui novamente. Vou marcar, por exemplo, esses dois itens. E vou clicar no meu incluir. Vejamos. O que é que ele está reclamando? A minha variável x, parte de 1. Vou pressionar aqui a tecla F8. Observe aí que ele vai estar adicionando informações ao outro list view. Deixa eu só colocar aqui a janela do VBE. E observe, ó. Aqui estou debugando o nosso código, ó.
Então, ele está aqui adicionando informações. Bom, e aqui é onde ele deve remover o item. Observe que aqui ele removeu o item. Ó. Observe. Ó. Vamos verificar agora novamente. Ó. Ele vai adicionar o próximo item e vamos verificar se ele vai remover ou não. Ó. Vejamos se ele vai remover esse item que está selecionado. Ó. Observe, removeu. E agora ele vem reclamando. Ó. Ele está reclamando aqui por quê? Ó. Vejamos. Ó. Se eu clicar aqui em depurar, colocar o cursor sobre a minha variável x, vejamos, ela vale 3. E o meu list de pesquisa só tem 1. Perfeito. E se eu colocar o cursor sobre aqui minha variável x, obviamente eu não tenho mais o terceiro item. Então, é isso daqui que ele está reclamando. Ó. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Bom, possivelmente, quando ele terminar aqui de remover, vejamos, se eu colocasse um exit sub aqui, ó, vamos ver o que acontece. Vou parar aqui novamente o código e vamos executá-lo novamente. Ó. Vou pegar esses dois itens e vou estar clicando aqui no incluir. Cliquei. Vou pressionar aqui a tecla F8 só para debugarmos, só para ver o que vai acontecer. Ó. Bom, com esse exit sub aqui, se você não sabe para que ele serve para parar o código. Como eu coloquei o exit sub nesse comando aqui, o que acontece? Simplesmente ele parou o código e ignorou o que está abaixo dele. Ou seja, ele não incluiu o próximo. Então, vou recortá-lo daqui e vou deixá-lo aqui após esse next, só para a gente fazer um teste. Ó. Então, e vou tirar o nosso ponto de interrupção e vamos fazer um novo teste. Ó. Vejamos. Vou descarregar aqui o formulário, vamos executá-lo novamente e vejamos se ele vai adicionar os dois itens, remover os dois sem dar erro. E observe que ele ainda continua reclamando porque, obviamente, eu não tenho mais o terceiro item. Se eu clicar aqui no depurar, observe. Ó. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quero que você entenda. Ó. Vou executar mais uma vez e vamos acompanhar aqui passo a passo. Vou dar o Enter. Pesquisou aqui 3 itens. Vou adicionar, por exemplo, esses 2 itens. Cliquei no incluir. O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos pressionar aqui o F8. Vamos pressionar aqui o F8 e vamos debugar. Ó. Ele vai adicionando os itens, coluna por coluna. Aqui ele vai remover um item. Observe que vai remover. Nesse momento a minha variável x vale 1. Removi. Vamos só colocar aqui um x no final do nosso next para ficar mais claro. Vou pressionar aqui o F8. Nesse momento a minha variável x vale 2. Perfeito? 2 de quanto? 2 de 2, porque eu não tenho mais o terceiro item. Legal? Só que essa contagem dessa variável x, ela está continuando, se você observar. Ó. Então vamos lá. Variável x vai procurar o item 2. O item 2 está checado? Ou seja, o item 2 ele é verdadeiro? É. Então vou pressionar aqui o F8. Observe, ó, que ele vai adicionar e vai, ó, obviamente, ó, observe o que vai acontecer, ó, e o removeu. Aqui ele vai dar um erro, ó, porque eu não tenho, se eu colocar aqui o meu cursor sobre a minha variável x, eu não tenho mais o terceiro item. Ó. Terceiro de quanto? De apenas 1, porque eu só tenho um item. E um detalhe bem interessante, que possivelmente ele não ia também adicionar um item, caso ele também tivesse marcado da forma que estamos fazendo. Ó. Observe, ó. Vou pressionar o F8 e vai dar o erro porque ele não encontrou o valor. Então vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vou parar aqui o código. Uma das formas de se resolver isso daqui, não é da forma que eu quero fazer, mas uma das formas aqui de se resolver, obviamente, é ao terminar aqui, eu posso comentar isso daqui, ó, de não remover o item após adicionar. E aqui eu posso, obviamente, simplesmente colocar o meu mi.listPesquisa.listItens
.clear, ou seja, limpar o mesmo. Observe o que vai acontecer, ó. Se eu fizer desta forma, se eu adicionar aqui esses dois itens, incluir os dois e remover os três, certo? Eu não gostaria de fazer desta forma, eu gostaria de deixar um item que o qual não foi adicionado para que eu veja qual foi os itens ou item, nesse caso aqui, que não foram adicionados e não remover por todos por completo. Obviamente eu também posso vir aqui, apagar este comando, vou deixar este comando aí comentado e habilitar novamente esse. E claro, eu posso vir aqui no topo do meu comando, colocar o meu OnErro Resume Next para ignorar o erro e avançar. Vamos ver se ele vai resolver, ó. Se eu vir aqui colocar novamente um, botar dois itens, vou clicar aqui no incluir, incluiu os dois itens e me mostra o item que não foi incluso. Até aí ok, ó, exatamente o que eu preciso. Só que nessa forma que eu fiz, eu ignorei o erro. Eu quero lançar um desafio a você. Quero que você, se assistiu até aqui, tente resolver este bug sem utilizar o OnErro Resume Next ou o OnErro GoTo. Ou seja, sem utilizar esse tratamento de erros. E criar uma solução para, ao remover o item, ele meio que subtrair lá os valores das nossas variáveis para não ocorrer este tipo de erro. Fica aí lançado o desafio a você e até a próxima aula, beleza?